Como eu disse, o capítulo 15 aqui de Lucas, ele compreende 3 parábolas. Você vai ver a parábola da ovelha perdida que nós lemos, da dracma perdida e depois do filho perdido, filho pródigo, também, né, um filho perdido. E hoje eu vou me deter apenas nas 2 primeiras e vou deixar para a próxima semana do filho pródigo. Mas essas 3 parábolas aqui, elas têm um tema central. Se você lê-las, você vai ver. O tema dessas parábolas é o seguinte, olha, é o amor de Deus pelos pecadores, pelas pessoas. As 3 querem dizer basicamente a mesma coisa. O quanto que Deus ama aqueles que estão perdidos e se importa com essas pessoas. E alguns vão dizer aqui, né, que essa parábola ela tem até uma certa ordem. Por exemplo, primeiro você vê uma ovelha perdida no meio de 100, depois você vê uma dracma perdida no meio de 10 e depois um filho perdido entre 2. Mas isso também não faz tanta diferença. Mas o que nós costumamos ver é o seguinte, nós vemos que a ovelha se perde por descuido, depois a moeda por acidente e o filho por rebeldia. Sim, o filho sabia aquilo que era correto e mesmo assim resolveu deliberadamente desobedecer. Só que antes da gente ir propriamente para a parábola, repare, olha as pessoas que se reuniam para ouvir a Jesus Cristo. No versículo 1 que a gente leu aí. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Quem eram esses homens? Essas pessoas que se aproximavam para ouvir Jesus Cristo. Ele não tinha ali a sua classe seleta, o seu grupinho, a sua panelinha, mas olha o tipo de pessoa que ia até Jesus Cristo para ouvi-lo. Primeiro a Bíblia diz que os pecadores iam até ele. Quem eram esses homens? Não só homens, né? Homens e mulheres também. Ora, eram aqueles que tinham uma conduta imoral diante da palavra do Senhor. A Bíblia é explícita em dizer, não adulterarás. Eles faziam o contrário. Não mintam, eles faziam o contrário. Não mate, eles faziam o contrário. Então, é tão certo isso que os judeus, os rabinos e as pessoas daquela época ali, eles nem se misturavam com esses pecadores. Você lembra? Eles nem faziam refeições com essas pessoas, nem conversavam, porque eles diziam, não, esses homens não podemos nem ter conversa com eles, acabou. Mas não apenas esses. A Bíblia diz que também estavam com eles os publicanos para ouvir Jesus Cristo. Quem era o publicano? Era pecador do mesmo jeito também, só que talvez o pessoal tinha um pouquinho mais de raiva do publicano. O publicano, ele era um cobrador de imposto romano, só que funcionava assim, Roma conquistava um império, conquistava determinada área, então ela colocava pessoas da própria região para trabalhar para o império. E essas pessoas eram os cobradores de imposto. Não obstante, eles cobravam aquilo que Roma ordenava, por exemplo, né? Remeta-se a gente lá na época do Brasil Colônia, pagávamos 20% para a coroa portuguesa. Se fosse isso hoje estaria bom demais, né? Pena que não é. Então, eles cobravam aquilo que o Império Romano dizia que eles tinham que cobrar, só que eles cobravam a mais. E esse dinheiro ficava para eles. Eles enriqueciam de forma ilícita, cobrando um imposto acima do que era necessário. E pior, eles cobravam de seus próprios patrícios, de seus próprios irmãos. É por isso que as pessoas detestavam esses publicanos, esses cobradores de impostos aqui. E a fúria era maior por conta disso, né? Como pode? Uma coisa é vir um império de lá de fora e nos roubar. Outra coisa são vocês mesmos fazendo isso com a gente. A fúria de Jesus, que Jesus despertava nesses homens, era por quê? Jesus não apenas comia com esses pecadores, com esses publicanos, mas você lembra que Jesus chamou um deles para ser discípulo? Mateus. Você vê Mateus constantemente, quando ele vai falar o seu nome, ele diz Mateus, o publicano. Ou seja, Mateus era alguém que a população detestava. E repare, no versículo 2, ele vai dizer assim, né? Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo, este recebe pecadores e come com ele. Este, no sentido de desdenhar mesmo, né? Nem o nome de Jesus Cristo eles queriam falar. A reclamação se devia ao fato de que, quando Jesus chama aqueles homens para comer junto, meus irmãos, sentar-se à mesa com essas pessoas era um símbolo claro de inclusão. Inclusão de quem? De pessoas que eram totalmente rejeitadas pela sociedade. E você vai ver que no fundo, esses rejeitados aqui somos nós. A tendência é a gente olhar para essas pessoas e dizemos assim, olha,
realmente esses homens eram maus demais, pecadores demais. Só que nós esquecemos que nós somos esses rejeitados aqui e que Jesus precisou ir até a mim e a você. E por que Jesus Cristo, Deus da glória, precisou sentar e comer com pecadores? Ora, porque se ele não sentasse e comesse com pecadores, ele sempre ia ficar sozinho, porque é só esse tipo de gente que tem no mundo. Se Jesus não andasse com pecadores, meu irmão e minha irmã, ele ia andar só. Portanto, existem, a gente pode definir, né, 2 tipos de pessoas nesse mundo. Vamos lá, 2 tipos de pessoas. Aqueles que sabem que são pecadores e aqueles que ainda não sabem. Não existe outro tipo de gente. Então, por isso que Jesus Cristo tinha que estar com eles. E com base nisso, eu vou passar 2 princípios, então. Põe primeiro. Ali, por favor. Primeiro princípio, nós vemos Jesus em busca da ovelha perdida. Olha o versículo 3. Então contou-lhes uma parábola. Ele começa, né? Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma? Por que Jesus ele faz questão de usar o paralelo da ovelha, a analogia, a parábola da ovelha? Primeiro porque era algo super comum naquela região. Então Jesus falava de uma forma que as pessoas entendiam. Hoje em dia, você contar uma parábola de ovelha, 2022, no meio da cidade a qual nós vivemos, talvez fique meio fora de contexto, mas aquilo estava completamente dentro do imaginário popular. Além do mais, muitas daquelas pessoas tinham contato com o Salmo 23, com inúmeras outras passagens que falavam a respeito, né, do pastor e da ovelha, então era algo totalmente familiar a eles. Ou seja, eles sabiam, qualquer bom pastor, se uma ovelha se perde, ele deixa aquelas seguras e vai atrás da que se perdeu. O que Jesus está falando não era novidade para ninguém. E ainda que a sua ovelha tenha se desgarrado do rebanho, talvez fascinada por novos horizontes, talvez fascinada por um rabo de saia mais novo, por um homem endinheirado com um corpo atlético, ainda que essa ovelha ela tenha visto outras coisas em outro pasto, talvez ela tenha pensado que, olha, é possível ter uma vida boa, plena, longe do pasto do meu pastor e longe da comunidade dessas ovelhas que muitas vezes são chatas. Sim, por vezes as ovelhas são chatas, erram com a gente, falam coisas que não devem para a gente. Acontece. Então é bem provável que essa ovelhinha olhou e disse assim, não, é possível ser feliz, longe desse povo e principalmente longe do pastor. Engano, óbvio que é engano. Mera ilusão, achar que nós podemos ser felizes longe da comunidade do Senhor, longe dos cuidados do pastor. Mero engano. Somente o pastor, de fato, pode fazer, como diz o Salmo 23, ele pode nos fazer deitar em pastos verdejantes. Ele pode nos conduzir de forma segura. É um engano, meus irmãos, acharmos que podemos ter uma boa vida longe do Evangelho. Porque aqui a gente se sente, às vezes, até preso, né? Sufocado. Oh, a religião me sufoca. É só não. Reparou os 10 mandamentos? 8 começam com não. E está o psicólogo dizendo lá para você, não fale não para o seu filho. Olha o tanto de não que Deus falou para a gente. Como assim? Então a gente pensa que é possível Deus viver feliz e alegre longe do pastor. Não é. E repare que Deus ele nos compara com ovelha, não com leão. Leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas a mim e a você, ele diz, vocês são ovelhas. Meu irmão, se você tiver oportunidade, estude sobre os comportamentos da ovelha. Você vai ver que você poderia trocar ovelha por jumento e não haveria prejuízo. O bicho burro, literalmente. A ovelha é mais burra que o burro. Repare, as ovelhas, elas carecem de cuidado o tempo todo. Elas não fazem nada, absolutamente nada, se o pastor não cuidar delas. Elas não têm artifícios naturais para se defender. Vem um lobo para cima da ovelha, o que ela faz? O porco espinho consegue virar aquela bolinha, né? Espinho para tudo que é lado. Ovelha não tem garra, não tem dente afiado, não tem nada. Ovelha não sabe fazer nada. Se ela não estiver se sentindo segura, nem água ela bebe. E por isso muitas morrem. Ovelha é um bicho tão frágil, que
algumas moscas no nariz, sabe aqueles mosquitinhos pequenininhos? Aquilo lá tira a paciência dela de uma forma tão grande que algumas se matam dando cabeçadas em árvore. Aí então Jesus vem e não nos compara a leões ferozes, a tigres, girafas da Amazônia. Não nos compara a essas coisas. Mas Jesus nos compara a ovelha. Ovelha. Ovelha, ela não tem noção dos riscos que o mundo oferece e do quão perigosos são os lobos. Além do mais, né, ali na geografia de Israel, haviam muitos morros. Já viu, né? Aqui na nossa cidade tem bastante morro também, né, na nossa região. E às vezes eu estou passando na Via Dutra, eu vejo aquele morro bem íngreme assim, e as vacas lá, e toda vez eu penso, como não cai? Uma tropeçadinha para o lado e já, churrasco lá embaixo, acabou. Israel era muito pior. Os pastores precisavam o tempo todo estar cuidando daquelas ovelhas, porque além dos perigos naturais, né, morros íngremes, havia questão de lobos, havia questão de ladrões, de salteadores. Por isso, se afastar do rebanho e do pastor, no caso Jesus Cristo, é de fato flertar com o precipício. Pode ter certeza. Todos aqueles que dizem assim, olha, vou ficar um período sem congregar, sem me sujeitar, sem submeter, sem estar com os irmãos, sem estar debaixo do cajado do pastor. Não, eu vou, depois eu volto. Preciso conhecer a vida um pouco também. Ficar longe do rebanho, não ouvindo a voz do pastor, é flertar com o precipício. Mais cedo ou mais tarde sempre cai. E é claro, né, assim como cada ovelha é importante para o pastor, essa parábola remete à importância que nós temos diante do Senhor. Vocês sabem, né, não temos de forma nenhuma o estilo de pregação para amassagear o seu ego. Não somos assim. É por isso que é uma bênção você seguir a pregação, o livro assim, porque quando precisa ser duro, você é duro. Mas quando precisa se mostrar que Jesus Cristo nos ama, se preocupa com cada um de nós, a ponto de se arriscar para nos retirar do lamaçal do pecado, também falaremos. E exatamente isso que essa parábola vai dizer que nós temos um valor diante do Senhor, ainda que, talvez diante das pessoas não temos. Muitos não reconhecem, né? O problema é o quê? É que muitos pegam essa passagem, aí vira música, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando Deus está na bênção vai se arrepender. Não. Por vezes não seremos reconhecidos pelas pessoas. Por vezes faremos muito e receberemos pouco, quase nada e às vezes nada em troca. Qual o problema? Nenhum. O que eu e você temos que lembrar é que o Senhor, assim como Ele se importou com essa única ovelha, Ele se importa com cada um de nós. Assim como nós vemos a Bíblia dizer assim, olha, pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Olha, se tem um amor talvez mais puro, seja esse, né? A mãe com o filho. É quase que impensável uma mãe se esquecer do filho que mama. Mas a Bíblia diz, ainda que, porque é possível sim, todavia não com o Senhor. Todavia não é assim o nosso Deus em relação a nós. É por isso que ele diz, né? Olha, ele vai buscar a ovelha. Assim como o pastor busca as ovelhas, assim Jesus veio salvar o perdido. E meu irmão, quem era esse perdido? Nós! Tem uma música antiga que diz assim, né? Eu me encontrei com Jesus e sua luz mudou o meu ser, alguma coisa nesse sentido. Não fomos nós que nos encontramos com ele. Ele precisou ao encontro de nós. Por quê? Do contrário, todos nós estávamos seguindo o mesmo caminho dessa ovelha, indo para longe. Assim foi com você, comigo e com todos nós que estamos aqui. Íamos para longe do Senhor, mas o que ele faz? Ele desce ao mais profundo dos abismos, dos penhascos, para buscar. Eu amo ali a analogia do pastor, né? Porque o cajado do pastor, ele de fato, ele era o cajado, ele tinha um arco, né, na ponta assim, e tinha até uma ponta aqui para o lado. Essa ponta era para espantar o lobo, para bater mesmo, né, os predadores. E o objetivo daquele gancho era justamente as ovelhas que caíam em aprisco, em buraco, para que elas pudessem ser resgatadas dali. Tem um vídeo muito, muito interessante, não sei quem já viu, né?
É literalmente nas regiões de Israel lá, só que mais civilizado, óbvio. Tem uma ovelha, ela está entalada, tipo numa vala assim, né? E o pastor vai com o maior sacrifício e tira a ovelha. Ele tira a ovelha, põe ela para cá, ela dá 3 pulos que, bum, cai aqui de novo. Gente, que bicho burro, hein? E por vezes é assim que acontece conosco. O Senhor, Ele nos tira do buraco, nos põe em terra firme e nós pulamos novamente no buraco. Vamos para longe do Senhor. Foi exatamente o que Jesus fez, só que Ele não desceu a um penhasco, a um abismo para tirar uma ovelha natural. Diz a Escritura que o Rei da Glória desce da sua glória para vir na terra, como figura humana, ter fome, sede, frio, ser injuriado, maltratado, pisoteado, tudo para que ovelhas pudessem ser resgatadas. Ele suportou flagelo, bebeu sozinho o cálice da ira de Deus, para quê? Para que ovelhas como nós pudessem ser resgatadas. Por isso, meu irmão, se ninguém reconhece o valor que você tem, olhe para a Escritura. Qual o problema? Qual o problema de ninguém saber o seu nome, de ninguém saber quem você é, de onde você veio, das pessoas não se importarem com você? Qual o problema? Nenhum. Nós temos que saber que o nosso Senhor se importa conosco. E eu amo essa cena do pastor colocando a ovelha no ombro e a carregando, porque para mim este é o símbolo perfeito da salvação. Em que sentido? Veja, qual a obra da ovelha nessa parábola? Nenhuma. Ela se perdeu. Se perdeu. O pastor precisou ir atrás. O pastor precisou colocar no ombro. O pastor precisou trazê-la para o rebanho novamente. Esse é o retrato da salvação. Nós fugindo, indo para longe. E o nosso Senhor indo atrás de nós. E o que Ele faz quando Ele nos resgata? Celebra. Celebra e celebra. Só que é interessante, né? Diz que Ele deixa as 99. E no versículo 6, versículo 7. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E talvez você lendo isso, você pode dizer assim, pastor, mas a Bíblia diz então que existem pessoas justas? Não, óbvio que não. Romanos 3, não há um justo nenhum sequer. A interpretação dessa passagem aqui é que esses homens eles eram justos aos seus próprios olhos. Eles achavam que eles poderiam entrar pela porta da salvação não sendo carregados pelo pastor, mas com as suas próprias pernas, por mérito, por conta das suas próprias obras. Nós sabemos que isso é impossível. A entrada no céu ela está condicionada a Cristo como pastor nos resgatar e nos carregar em seus ombros. Do contrário, não há quem entre. E segundo e último, põe ele, por favor. E é claro que essa parábola também ela é bem evangelística, né? Assim como Cristo foi até nós nos buscar, cabe a nós também irmos aos nossos familiares, as pessoas conhecidas na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Muitos perdidos estão lá, e às vezes perdidos dentro da nossa própria casa. E fazermos o mesmo trabalho que o Senhor fez, tentar trazê-los para perto do Senhor. E segundo e último, Jesus em busca da dracma perdida. Aqui no caso ele faz a analogia da mulher, né? Acompanha comigo o versículo 8 até o versículo 10, diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia é uma espécie de lanterna, e não varre a casa procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se havia perdido. Eu vos digo que assim, versículo 10. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus, porque um pecador se arrepende. O que era a dracma, né? A dracma era literalmente uma moeda. Alguns dizem que é uma moeda grega, outros uma moeda romana, mas independente de qual moeda seja, era uma moeda que equivalia a um dia de um trabalhador comum. Se trabalhava um dia, recebia uma dracma. Só que nem todas as pessoas, né, recebiam um dia inteiro de trabalho por conta daquilo que eles prestavam. Levando-se em consideração as famílias que eram pobres, por exemplo, no caso que se essa mulher fosse muito pobre, 10 dracmas de uma vez só, que era tudo que ela tinha,
poderia ser as economias de toda a sua vida, que ela teria para passar toda a sua velhice, toda a sua aposentadoria. Agora você imagina o desespero dela de perder 10% de toda a fortuna que ela tinha. Levando-se em consideração que muitas casas pobres, né, essa é a explicação ideal. Muitas casas pobres, elas não tinham nem janelas, e as que tinham janelas eram janelas bem pequenas, ou seja, a escuridão era quase que total. Né? Hoje a gente tem janela para tudo que é lado, antes não tinha. Por isso você vê dizendo, olha, ela acendeu a candeia, a lanterna, a velhinha dela ali, né? E foi procurar, arrastando os móveis, procurando para tudo que é lado, porque ela sabia, eu não posso perder 1/10 de todos os meus rendimentos, não posso. E eu sei que muitos, eles fazem algumas alegorias em relação a essa parábola aqui, por exemplo, né? Eu já vi pessoas explicando assim, olha, a mulher é um símbolo da igreja, a lâmpada é o evangelho. Eles falam até da vassoura, da mulher varrendo, né? Até a vassoura tinha um lugar, né? A vassoura significava a lei. E eu não sou muito fã de pegar esses caminhos aí, porque a gente pode inventar muita besteira, né? Muita besteira. Mas o que eu consigo ver é que a lição central Jesus explica no versículo 10. Olha o que ele vai dizer. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É disso que trata a parábola. A mensagem central é a mesma da anterior. Restauração daquele que estava perdido. É justamente para esses que Jesus Cristo veio. Para aquele que estava perdido. E que lições nós podemos aprender aqui dessa parábola? Da dracma, óbvio, né? Aquela moeda tinha um valor também, óbvio que tinha. Por isso a mulher procurava. Assim como aquela primeira ovelha que se perdeu tinha um valor, que era uma entre 100, essa daqui valia 10 vezes mais. E tinha valor para a mulher do mesmo jeito. Ou seja, nós temos um valor diante de Deus. É por isso que eu fico indignado quando cristãos ficam tristes porque as pessoas às vezes não reconhecem seus feitos, seu trabalho, seu labor. E às vezes, pai, é horrível, né? Às vezes você faz a vida inteira, o pai não vê, a mãe não vê, a esposa não vê. Gente, acaba com a gente, né? Qual o problema? Qual o problema se as pessoas não nos valorizam, sabendo que nós temos valor diante do Senhor? Por isso que diante da tristeza, e às vezes, né, nos chateia mesmo. Vá para a Escritura, se apegue a ela. Saber que diante de Deus, meu irmão, Deus nos vê mesmo nessa multidão ao qual nós estamos aqui envolvidos. Entenda, eu acho que mais ou menos 170, 180 mil pessoas. Você pensa, quem sou eu na fila do pão? Gente, 180 mil só aqui em nossa cidade. Esse é o problema, nós não nos vemos como pessoas a qual Deus se importa conosco. Hernani Dias Lopes, ele vai dizer que para essa mulher, por exemplo, varrer a casa, para procurar a dracma, gente, dá uma trabalheira, você imagina, né? Lanterninha ali, vela, e arrasta, move, puxa, move, faz um monte de coisa. Trabalho. Essa mulher, ela agiu. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo fez conosco. Ele foi atrás de nós, nos buscou. Nenhum de nós aqui voluntariamente quis vir. Você não quis, eu não quis, ninguém quis. Eu fico tão feliz quando eu leio essas passagens, porque eu sei aonde o Senhor foi para me buscar. Você sabe, né? Eu sei que os testemunhos que nós ficamos impressionados era da prostituta que saiu com 3.000 homens, do bruxo não sei da onde, do pai de santo, e a gente vê aquela pessoa, a pessoa se converteu e a pessoa conta as macumbas, as mandinhas que ela fazia, o povo crente fica doido, né? E a gente vê, olha da onde Deus o tirou. Você não precisa se esborrachar por fora assim, ir tão fundo, externamente, para saber o valor que você tem. Basta você saber da ignorância a qual Deus tirou, do véu que havia diante dos seus olhos. Eu sei da onde Deus me tirou. Meu irmão, na minha família, quando eu me converti há 17 anos, não tinha nenhum evangélico, nenhum. O Tiago aqui é testemunha. Fomos criados no catolicismo, coroinha lá das igrejas Aparecida, da Basílica. A vida inteira criado daquele jeito. No meio da idolatria, como se aquilo fosse algo normal.
Então a mão do Senhor vai lá me buscar com o seu cajado e me puxa. O Senhor vai lá no mundo, nas baladas da vida e me tira de lá e me traz. O Senhor vai e desvenda os meus olhos para que eu pudesse ver o quão ignorante eu era. O Senhor começa a me mostrar que pensamentos são pecados do mesmo jeito que atos, e então eu vejo que eu era muito mais podre do que eu achava que era. Este é o problema do ser humano. Por vezes ele não reconhece tudo aquilo que Deus fez, porque ele se acha como esses justos da parábola anterior. Ele se acha bom. Então, se ele se acha um pouco bom, mais ou menos bom, ora, o sacrifício de Jesus Cristo parece que não foi tão grande. Agora, quando você sabe de onde Deus te tirou, meu irmão, minha irmã, o agradecimento é muito maior, o reconhecimento é muito maior. Por isso não tem como ficarmos tristes, depressivos e angustiados. E o que eu e você temos que fazer, a Escritura diz que é, de igual modo, buscar esses também. Quantas pessoas estão perdidas dentro da nossa própria casa? Às vezes, sabe onde? Dentro da igreja. Porque talvez você pense que assim, não, olha, a partir do momento que entrou naquela porta ali, está dentro desse recinto, o problema está resolvido, é salvo. Quem disse? Quem disse? Paulo vai dizer, nem todo de Israel é de fato israelita. Agora você acha que todos que passam daquela porta para cá são de fato filhos de Deus? Talvez os perdidos mais difíceis de serem achados sejam os que estão na igreja. Porque eles acham que já conhecem o Senhor. Mas por vezes não são confrontados pela pregação. Então eles estão junto com o povo de Deus, cantando as músicas do povo de Deus, aprendendo sobre o livro de Deus, e longe, mas muito longe de Deus. O que eu e você temos que fazer é olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro da nossa igreja, porque é isso que a Escritura vai dizer, né? Aonde que a mulher perdeu a moeda? Ela foi à venda comprar pão e perdeu na rua. Foi na rua? Hã? Não. Em casa. Olhemos para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, porque a chance de termos perdidos ali é muito grande. Então que nós sejamos esse instrumento para que essas pessoas possam achar o Senhor. Mais uma vez, o Senhor, ele se alegra, diz a Escritura que os anjos também se alegram. Enquanto os fariseus, eles ficam bravos com esses pecadores arrependidos, o Senhor se alegra, se alegra. E eu e você devemos orar constantemente nesse sentido. Eu acho que eu coloquei o poema ali, põe ali, por favor. Esse que na verdade é o trecho de um cântico, muito antigo, é tão antigo que não tem nem nome, ninguém sabe quem fez. Eu tenho que falar anônimo, né? Busquei o Senhor e depois descobri que Ele movia a minha alma a buscá-lo, me buscando. O genuíno Salvador, não fui eu quem te encontrou. Não, eu fui achado por ti. É isso que acontece quando há uma conversão. O Senhor nos move a buscá-lo. Porque se o Senhor não faz isso, nenhum de nós jamais buscaríamos o Senhor. Nenhum de nós. Eu tenho certeza. Se não fosse o Senhor me buscar, meu irmão, eu não queria nem saber de igreja. Nem saber. Eu até brinco com a minha esposa. Você tem saudade da vida de antes? Gente, eu gostava demais de carnaval. Meu sonho era passar em São Luís Paraitinga, bebendo, virando, rolando, bebendo. Eu não queria saber nada de compromisso com Deus, se não fosse o Senhor ter misericórdia da minha vida e me buscar. Agora, essas parábolas, ela não é para pessoas que se veem como justas, para pessoas que se acham boas demais, para pessoas que se veem como não necessitadas da graça de Deus. Se você é alguém que se acha bom o suficiente, essas parábolas não são para você. Agora, se você se vê como um perdido, assim como essa ovelha estava, se você reconhece que o Senhor precisou buscar você para que você pudesse estar aqui, daí sim essas parábolas vão fazer sentido. E assim como o Senhor se alegrou quando Ele nos achou e nos trouxe, o que eu e você devemos fazer constantemente é orar, pedir ao Senhor oportunidade para que nós sejamos também esse instrumento, para que mais e mais vidas sejam achadas, assim como nós fomos achados. E a boa notícia, sabe qual é? Eu sei que talvez você olha lá, mas fulano, não sei, fulano converter é quase que impossível.
Não é. A prova que não há impossíveis para Deus somos nós aqui. Se nós estamos aqui, meu irmão, a prostituta pode estar aqui. O idólatra pode estar aqui. O alcoólatra pode estar aqui. O pai que simplesmente fez filho, foi embora e nunca deu atenção, ele pode estar aqui. Se o Senhor alcançou a mim e a você, pode ter certeza, não há impossíveis para o nosso Senhor. Então que nós venhamos pedir a Deus a oportunidade de orar para que sejamos instrumentos de mudança na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade. Imagina se cada um de nós, hoje, né, tivemos a eleição do domingo passado, e eu também estou falando a mesma coisa para os irmãos, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar lá os indecisos, os isentões, e tentar falar para a gente, não nos entregue na mão de um ladrão de novo. Essa é a nossa função como cristão. Devemos fazer isso. E nós queremos fazer isso porque não queremos o nosso país, nos nossos próximos 4 anos, entregues ao maior corrupto da história nacional e quem sabe do mundo. Só que você percebeu que às vezes nós nos preocupamos em evangelizar alguém para mudar o voto de um lado para o outro. E nós não temos esse mesmo temor, esse mesmo anseio, encargo por saber que dentro da nossa própria casa, que pessoas conhecidas, que pessoas que trabalham conosco estão sendo perdidas, estão indo para o inferno, e mesmo assim nós não fazemos nada. Nos preocupamos com os próximos 4 anos. Mas não nos preocupamos onde nossos filhos, esposa, amigos irão passar a eternidade. Pode ter certeza. Nós aguentamos 4 anos de PT, se tiver, aguenta. Morrendo, mas a gente aguenta. Mas isso não se compara a uma eternidade longe do nosso Senhor. Que sejamos instrumentos para que os perdidos sejam achados, assim como pessoas foram instrumentos em nossas vidas também. Amém, meus irmãos?